Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma aula prática sobre hiperidrose axilar. A gente vai fazer também o teste de Minor para a gente ver aonde que tem essa saída do ducto dessa glândula. É interessante que a gente consegue ver na região aqui, já onde tem até os folículos pilosos. Lembrando então que a glândula sudorípada é um anexo desse folículo piloso. Não necessariamente você vai aplicar próximo ao folículo piloso, muito menos dentro do folículo. Por isso que é interessante a gente fazer esse teste, que a gente passa a solução de iodo, depois passa um pouquinho de amido, farinha de amido ali, uma maisena no caso, que é onde brotar esse suorzinho, vai fazer a mancha e a gente consegue evidenciar realmente onde está saindo esse ducto e o ducto que produz mais suor. A gente vai usar a toxina Dysport. A gente pede, né, a bula pede que para a gente fazer a diluição da hiperidrose, que a gente faça uma hiperdiluição. Então a gente tem a diluição aqui já a seca, e a gente vai puxar então 50 unidades, indicado que faça de 40 a 50 unidades cada axila, pensa como se fosse uma face cada axila. E aí eu vou puxar um pouquinho mais de soro para a gente fazer a hiperdiluição. Vou começar então com um testezinho, passando a solução de iodo. A gente passa a solução, deixa secar e aí só polvilha a maisena por cima, que é ela que vai dar a manchinha e mostrando aonde que tem essa saída desse ducto da glândula. Deixa um pouquinho úmido, não muito seco. A gente consegue até perceber aqui a região que eu vou trabalhar, mas a gente vai focar a dispersão da toxina mais próxima a esse folículo, não o piloso, mas o ducto de saída da glândula sudorípada. O interessante é que, diferente da face, quando a gente faz a aplicação de hiperidrose, há relatos que a durabilidade é bem maior do que a do rosto. Então, se do rosto a gente fala que a toxina dura aí seus 3, 4 meses, na axila sim vai os 6 meses facilmente. Até porque a força que tem ali, tanto o músculozinho que faz essa excreção do suor, quanto a fenda sináptica que tem ali da acetilcolina, porque a acetilcolina também que vai disparar esse músculozinho para fazer a excreção do suor, é bem menor do que se fosse uma da face. Por isso que a durabilidade do efeito é bem maior. Vou passar uma maizenazinha, vamos aguardar. Então passou o iodo, passou o amido de milho, no caso estamos usando uma maizenazinha, aguardar uns minutinhos, que é onde tiver esse brotamento do suor, vai aparecer a manchinha e eu sei aonde exatamente trabalhar. A hiperidrose, já da nomenclatura hiper, que é esse excesso de produção de suor, é normal, é um termorregulador que a gente tem no organismo, mas quem tem essa força maior de excreção de suor sabe o problema que passa de ficar aquela pizza, aquele molhado debaixo do braço. Então a toxina ajuda bastante nesses casos a controlar, quase zerar essa produção de suor. Há relatos de que quando você para essa produção de suor aqui, pode em outra região do corpo poder ter mais excreção desse suor, mas pelo menos a axila, que é a queixa principal, a gente acaba solucionando. Já conversei bastante com ela, então ela tem sim essa questão de excesso de suor nessa região, que é muito comum e incômodo nas axilas, na palma das mãos, na planta dos pés, onde pode fazer também esse procedimento, é bem viável, bem legal, só que palma de mão, palma de pé é um pouquinho mais dolorido, já a região da axila é mais confortável para se trabalhar e aplicar. Então a gente aplicou aqui a solução de iodo, o amido de milho, desci o braço para formar um calorzinho ali e ter esse brotamento de suor. Enquanto isso eu vou aspirar aqui a toxina, vamos usar o Dysport, que está com a diluição seca. A gente vai fazer a molhadinha, então eu vou puxar
a 50 unidades. E vou completar com o soro, a solução fisiológica, para dar essa hiperdiluição. Então, como o músculozinho ali é fraco, essa produção de acetilcolina também, se comparado com a questão muscular da face, a gente vai deixar mais diluído e eu tenho um halo de ação maior. Então, 50 unidades, vamos completar com soro fisiológico. Lembrando que o teste que a gente faz de Minor é o sobrenome de quem teve essa ideia, como tudo na ciência. Quem cria uma técnica, cria algo, põe o seu nome, que é o Leonid Alexandrovich Minor. Não é porque mina suor, é apenas o sobrenome de quem descobriu e fez essa técnica. Feita a diluiçãozinha, uma bolinha aqui, vamos aproveitar e fazer ela dar uma andadinha para misturar bem, tanto a toxina quanto o soro, bem devagarinho. Sabemos que a toxina é sensível, não pode ter muita vibração, muito menos chacoalhar o frasco. Levanta o braço, vamos dar uma olhadinha. Começou a aparecer alguns pontinhos, então aqui você vê um roxinho. Aqui. Não preciso fazer a aplicação, então, na manchinha, porque a manchinha é onde tem o orifício do ducto. A gente vai fazer próximo para pegar esse conjunto de glândulas anexas. E se eu pegar dentro do orifício, não vai ter a ação que eu desejo. Eu preciso pegar a terminação nervosa que faz essa liberação da acetilcolina. Então começou esse brotamento aqui, bem fraquinho ainda. Vamos virar o braço de novo, fechar o bracinho para ter mais calor e achar outros pontos. Então fizemos o lado direito, agora a axila esquerda com um testezinho menor também. Vamos achar esses pontinhos de brotamento do ducto da glândula sudorípada. Vamos passar a solução de iodo. Pode ser o iodo polvidine, tintura de iodo. Amido de milho. E por que é interessante fazer o teste? Eu vou trabalhar toda a axila, mas os pontos que eu tenho maior brotamento desse suor é onde eu vou fazer a aplicação. Aqui já estava mais suadinho, já deu uma... Então já sei que essa região aqui é uma região que eu devo trabalhar, vamos aguardar novos brotamentos. A gente percebe esse brotamento, esse conjunto de brotamento bem na região aqui da preguinha da axila. Vou trabalhar toda a região, mas concentrando mais aplicações e mais unidades nessa região. A higienização mais de leve para a gente não perder tanta marcação. Lembrando que o iodo também já faz essa asepsia, já ajuda bastante na asepsia. Até mais mesmo para a gente tirar ali um pouquinho do resquício do amido de milho. Podemos fazer de 15 a 20 aplicações. Como está hiperdiluído, a gente vai colocar umas 3 unidadezinhas da toxina em cada ponto, porém mais tracinhos da graduação, porque está com a hiperdiluição. Então minha área de trabalho é toda a axila, onde eu consigo perceber aqui os folículos pilosos. Então faremos 6. E concentrando mais unidades onde teve a manchinha positiva do teste de Minor. Começar a aplicação. Embaixo onde eu tenho menos pontos a fazer.
dá uma beliscadinha ali para não ter a dorzinha, o furinho. A angulação, a gente sempre trabalha de 30 a 40 graus, principalmente, dependendo do tamanho da agulha. Vamos fazer a pápulazinha, que é bem superficial. Essa glândula está ali na região final de derme, começo de subcutâneo. Então, derme profunda ou subcutâneo superficial. Se eu usar a agulhinha amarelinha 30G BD, a angulação pode ser bem mais acentuada. Então, se eu quero fazer a aplicação no meu pontinho, eu entro com a agulha antes do pontinho, porque a agulha vai percorrer e vai entregar a minha toxina exatamente no ponto. Porque se eu aplicar aqui e entrar com a agulha, eu saio do meu ponto de aplicação. Então, sempre... E outra coisa, para não tatuar também a pele da paciente. Se eu fico furando em cima do lápis, pode entrar pigmento do lápis e dar esse efeito tatuagem. É bem confortável, nada demais, não é uma região tão dolorida. Claro, se a pessoa for sensível, vale passar uma pomadinha anestésica, mas como podem ver, eu sempre falo que o corpo responde. Se percebe que a paciente está com dor, está piscando forte, reclamando, a gente passa uma pomadinha. Interessante a gente também tentar ver. Você vê que é uma região que fica mais saliente, então tem um tecidozinho glandular ali exacerbado para você trabalhar com angulação. Se tiver pouco tecido, angula menos. Se for mais profundo, pode angular mais próximo dos 45 graus. Uma axila feita. Como o músculozinho é mais fraco também e a produção de acetilcolina é menor, 3, 4 dias ela já começa a perceber essa diminuição da secreção do suor. 15 dias é o ápice. 30 dias está na cessação quase completa da produção de suor. Como toda toxina, pode fazer o retorno com 15 dias. Se ainda estiver relatando suor, faça o teste de novo para você ver aonde vai fazer esse retoquezinho ou esse reforço se necessário, para não ficar perdido em toda a região, porque diferente do rosto você não vai ter o movimento, você não tem a preguinha onde faz a ruga que você vai fazer esse retoque. É mais interessante fazer o teste para você ver exatamente aonde está brotando esse suor. Axila direita feita. Então, fazer a seringa novamente aqui, puxando as nossas 50 unidades. Puxar mais meio ml de soro para fazer a hiperdiluição, ou a diluição molhada. Podemos ver então a região aqui bem marcadinha, e aqui embaixo exatamente onde sai o meu ducto da glândula sudorípada. Vou concentrar então a aplicação mais nessa região, porém, toda a região que vai ter um folículo piloso, a gente vai fazer a aplicação também. Caso haja essa compensação, a gente também já deu uma estancada nessa produção de suor. Uma higienização então de leve,
para não perder minha marcação, tirar mais o amido. Também bem evidenciado na regiãozinha aqui da preguinha da axila. Vou marcar minha região de tratamento. Vou trabalhar toda a axila, com mais ênfase nas manchinhas. É um procedimento que sai bastante, porque só quem tem essa hiperidrose sabe o constrangimento que faz. Então muitas e muitas pessoas procuram. E a vantagem também que na face você pode ter alguma assimetria, principalmente nessa compensação de arqueamento de sobrancelhas. Na axila não temos esse problema. Deixar secar um pouquinho, fazer a marcaçãozinha também dos pontos de aplicação, mais concentrados na região de teste positivo para menor e alguns mais espalhados na axila. Começar a aplicaçãozinha também de baixo para cima, dar uma beliscadinha ali para ficar um pouquinho mais confortável. Começa a agulhinha, é a de 5 milímetros, não preciso inclinar tanto. Quando a gente faz a 30 graus é mais fácil de ver a pápulazinha. Nesse caso a 45, não forma tanto. Aplicação completa, dá uma breve higienizada. Essa tintura de iodo é mais difícil de sair, então provavelmente a pessoa vai embora com uma marquinha amarela, mas no primeiro banho ele sai por completo. Se pegar algum vasinho normal, parecer uma equimosezinha, deixa ciente o seu cliente, paciente, que esteja também no termo de livre esclarecimento. E como dito, 3 dias começa a ter essa amenização da produção de suor, 15 dias está no ápice, onde a gente pode fazer um retorno e repetir o teste para ver se há algum ponto ainda de brotamento de suor. E a durabilidade vai ser bem próxima aí dos 6 meses. Hoje, essa aula de aplicação foi sobre hiperidrose axilar, mas lembrando que a gente pode fazer tanto na região de mão, pé e couro cabeludo. Tem muitas pessoas carecas que tem muito suor na cabeça e pedem pra gente fazer, e o resultado também é tão interessante quanto da axila. É isso, pessoal.